Você está assistindo Conheça um pouco mais. Estamos de volta, pastor Marcos. Nós sabemos que o Ptolomeu grego, que tinha sua biblioteca e aquilo era o seu xodó, ele queria ter as escrituras na sua biblioteca. O que ele não aceitava era o nome do Deus de Israel. E esse acordo que ele fez com aqueles 72 rabinos, e aí começa a Septuaginta, ali foi trocado isso. Houve um interesse tanto da parte do judeu para esconder o nome, como do Ptolomeu para então tirar o nome, esconder o nome? Nós sabemos que em torno do ano 273, houve isso, pelo menos é assim que nos narram alguns historiadores. Alguns historiadores nos narram que Filadelfo IV, ele manda pegar 72 rabinos que eram gregos, ou seja, judeus, mas gregos judeus que viviam no Egito e de origem grega, e manda que ele narram que cada um deles foi colocado num aposento isolado e ali ficaram por 72 dias com a incumbência de fazerem a tradução do chamado Antigo Testamento do hebraico para o grego. E dizem que assim eles fizeram. Mas outros historiadores já dizem que, na realidade, eles não traduziram. Primeiro, eles não traduziram todo o Antigo Testamento, que eles traduziram o Pentateuco. E outra coisa, que eles preservaram, esses 72 preservaram o nome do Eterno. Daí porque hoje são exibidas imagens de Septuaginta com o nome preservado e imagens de Septuagintas com o nome já substituído por títulos, o que faz com que seja esdrúxulo, mas torne-se correto falarmos em Septuagintas. Foi mais de uma. Exatamente, porque hoje nós temos imagens de Septuagintas com traduções diferentes, o que mostra que os 72 judeus originários preservaram o nome, mas que logo em seguida outro grupo aceitou pegar e substituir o nome do Eterno. E a partir dali começaram-se as traduções a partir dessas traduções feitas. Já que o senhor falou no grego, essa expressão Deus não foi realmente para ficar parecido com Zeus? Porque só trocou a letra. Foi o que eu falei ainda há pouco. Não é nem questão de religiosos. É uma questão de lógica de constatação, e até estudiosos da língua dizem que nada mais é do que realmente um derivativo de Zeus, realmente de forma a agradar a cultura grega e criar-se um termo que servisse para todos ali, ou seja, dando os feitos do Eterno para deuses diferentes de acordo com cada um pegava para o seu Deus. Exatamente. Atribuía Exatamente. Foi assim que foi feito. Muito bem. Por que o judeu fala Yeshua e não fala Yahushua? Essa é uma outra coisa, já aproveitando esse gancho aqui. Se nós analisarmos o nome de Josué e o de Jesus, os dois são iguais no original. Essa é uma dúvida que eu tenho aqui. Então é Yahushua para Jesus e Yahushua para Josué. Por que um veio como Jesus e outro como Josué? Outra coisa, um nome próprio se traduz? Eu aprendi lá desde o primário com a professora Iraci, a velhinha, que nome próprio, nome de cidade não se traduz. Como é que é isso? E não se traduz, não é porque não se queira, não se inventou essa regra internacional à toa, simplesmente para se inventar uma regra. É porque se constatou que se você traduzisse nome próprio ou nome de lugar, você iria alterar a identidade que se quis dar ou à pessoa ou ao lugar. É verdade.
com a tradução. Por exemplo, é como se pegar Campo Grande e traduzir para Big Field. De brincadeira, até pega e se faz isso. Mas fala para um americano em Big Field que ele não vai ter a mesma ideia de Campo Grande como uma cidade. Então, por aí se vê, por razões práticas, empiricamente constatadas, é que se viu que nome próprio de pessoa e nome de lugar, ele guarda uma identidade que é toda peculiar, que daí impede que ela seja traduzida. Por exemplo, é pela mesma razão que, por exemplo, um árabe, ele só admite quando ele não tem como brigar. Mas os árabes, eles dizem que o Alcorão não pode ser traduzido para língua alguma fora do árabe. Eles dizem que o Alcorão só tem valor, só é genuíno no próprio árabe, porque se for traduzido, ainda que um árabe o traduza para outra língua, ele diz que já não é o Alcorão. Então eles excomungam a todos que traduzem o Alcorão. Então essa é a questão da não coexistência de tradução de nome e de lugar. Então, não há uma razão prática disso. E por isso se criou essa regra. Mas é interessante aqui, pastor Marcos, a gente viu agora as Olimpíadas e viu os americanos falar, né? Mas quando chega em Rio de Janeiro, eles têm que falar Rio de Janeiro. Exatamente. Quando chega o nome do jogador, tem que falar o nome mesmo, que o sotaque seja americano. Para até não descaracterizar a história, né? Exatamente. Porque mudando isso, vai descaracterizar todo o caráter do nosso Pai, do nosso Deus Yahu. Mas é aqui que eu quero interessante, parece que até é um arranjo espiritual articulado para... Mas é aqui que eu quero chegar. Se eu mudar o nome, eu estou mudando a identidade do próprio Deus. É complicado. E é por isso que há uma regra internacional de que nome próprio e nome de lugar não se traduz. É isso que eu estou querendo mostrar. Agora, não foi uma regra criada aleatoriamente, criada só por conveniência. Só por vontade de criar-se uma regra. Tem uma questão prática por trás desta regra, tem uma questão prática, empírica, que é o alicerce desta regra internacionalmente criada. Então, nome próprio não se traduz. Mas, já no erro, já admitindo-se o erro, se pudesse ser traduzido o nome do nosso Salvador, ele poderia ser traduzido como Jesus. Jesus é a tradução do nome próprio do nosso Salvador? Não é. Não é a tradução. Simplesmente criou-se um nome e convencionou-se, a partir de agora, este nome vai ser a tradução do nome do Salvador. Vejamos. Conforme você disse, o braço direito de Moisés, a grafia do nome dele é idêntica no hebraico à grafia do nome do Messias. No hebraico, os dois nomes são idênticos. Ambos foram latinizados. Ao serem latinizados, um chega nas nossas Bíblias com o nome de Josué, outro chega nas nossas Bíblias com o nome de Jesus. Como pode? Como pode uma coisa ser ao mesmo tempo A e ao mesmo tempo ser B? Se é tradução, ou... Os dois eram Jesus, ou... Exatamente. Já se vê que, na realidade, repito, pergunta a qualquer estudioso, ou melhor ainda, não pergunte, consulte os originais, é fácil, tem sites para se consultar os originais da Bíblia.
Consulte os originais, que qualquer um pode consultar, inclusive por sites especializados, e você compara a grafia do nome do braço direito de Moisés e compara com a grafia do nome do Messias. E você vai ver que é exatamente a mesma. Isso é outra coisa que não há discussão sobre isso. A grafia é exatamente idêntica para os dois. Então, como que pode uma ser traduzida como Josué, outra ser traduzida por Jesus? Já se vê que aí não se está falando de tradução, e sim de arranjos que se resolveram fazer. Já fica claro já daí. Aí você pergunta para mim, por que isso? Se pegar qualquer estudioso sobre o tema, até porque a Bíblia expressamente demonstra isso. Nós temos textos bíblicos, Neemias, Esdras, foram livros que, conforme o próprio livro diz, a própria Bíblia diz, eles foram restaurados quando eles voltam do cativeiro da Babilônia. E quando eles voltam do cativeiro da Babilônia, os livros sagrados tinham sido perdidos, até porque quando o templo foi destruído, os historiadores dizem que com a destruição do templo em 586, os originais foram destruídos também. Então, os livros sagrados tinham sido destruídos. E quando eles voltam do cativeiro da Babilônia, eles então fazem a restauração com as cópias que eles tinham, eles vão fazer a restauração dos originais sagrados que tinham sido destruídos quando da destruição do templo pelas tropas de Nabucodonosor em 586, antes do nascimento em carne do nosso único e suficiente Salvador. Muito que bem. E aí, quando eles fazem essa restauração, depois de terem convivido na Babilônia, eles trazem muito da cultura babilônica. Eles já trazem com eles incorporado neles. Isto não é hipótese, isto é outra coisa, só estou falando coisas certas, objeto de qualquer um ateu ir lá e constatar. Então, por exemplo, é por isso que o calendário judeu é mudado, tem-se registros do calendário judeu até então e o calendário judeu refeito após o retorno deles do cativeiro da Babilônia, aonde, por exemplo, o mês de abril, eles já mudam este nome para coincidir com o mesmo nome do calendário babilônico. Nós temos registros no Antigo Testamento dos dois nomes, antes e depois. Da mesma forma, quem se chamava Yahushua, quando volta, que eles restauram os livros bíblicos, nós temos os livros antes com o nome de Yahushua e o nome depois com o nome de Yeshua. Então é daí que vai vir o nome Yeshua. Vai vir como uma mudança ocorrida durante a passagem deles pela Babilônia. É na passagem da Babilônia que o nome Yahushua é mudado para Yeshua. E Yeshua, depois de uma série de transliterações, vai chegar em português com a tradução de Jesus. Agora, lembremos, Bíblias, mesmo em português, que chegaram logo após Gutenberg ter inventado a imprensa, as primeiras Bíblias em português, como a que se iniciou com o Almeida iniciou e morreu antes de terminar, ali nós não vemos o nome Jesus, até porque a letra J e a letra U só vão ser inventadas em 1582 por um francês em Paris. Então, antes desta data,
era impossível qualquer calendário no mundo usar a letra J e a letra U. Então, nós temos todas essas realidades que nós podemos constatar em qualquer enciclopédia do mundo, na enciclopédia portuguesa, na enciclopédia britânica, na enciclopédia... Todas elas explicam e demonstram isso. Então, por todas essas questões, nós vemos que o nome que vários judeus messiânicos usam, Yeshua, já é uma deformação pela passagem dos judeus na Babilônia. Os judeus passaram pela Babilônia e, ao saírem da Babilônia, eles não se livraram completamente da Babilônia. A Babilônia veio agarrada neles e se mantém agarrada neles até hoje numa série de questões. Isso está documentado no calendário deles até hoje, inclusive no nome Yeshua, que foi um nome para o qual eles nunca deram importância, porque eles nunca consideraram o Messias como Salvador. Então, para eles, o Messias era mais um entre a multidão. E aí, o nome que foi mudado na Babilônia, eles nunca deram importância. Acharam que foi bom que tirou o nome do pai, que estava dele, né? Como? Então eles acharam bom, vamos tirar o nome de Yahu. Sim, eles sempre quiseram, como continuam querendo esconder o nome. E tinha mais essa questão. O nome do Messias, eles nunca deram importância. Agora, quando vieram os judeus messiânicos, esses que têm o Messias como seu Salvador, eles já trazem incorporado essa tradição de usar o nome Yahushua como Yeshua. Daí porque mesmo eles usam o nome Yeshua. Pastor Amias, eu acho interessante que se você falar Yeshua hoje, as pessoas já não estranham, porque o Fernandinho gravou uma música assim, Yeshua e a Machia, todo mundo está falando. Quando você fala Yahushua, o povo se assusta. Agora, outra coisa, o que nós fazemos agora, todas essas pessoas que durante todo esse tempo se converteram em nome de Jesus, foram curadas em nome de Jesus, foram restauradas em nome de Jesus, muitos demônios foram expulsos em nome de Jesus. Como é que explica isso? Pastor, aliás, esta é a pergunta de muitos, né? E eu penso o seguinte, que a partir do momento que as dúvidas são demolidas, aonde a verdade é implantada no coração, eu acho que é uma questão, então, de você andar na verdade. Agora, a palavra fala que o nosso pai Yahu não leva em consideração o tempo da ignorância. Verdade. Então, a pessoa, na ignorância, declarar o nome que não é de fato o nome, mas a intenção que está no coração dessas pessoas, em invocando esse nome, é alcançar a bênção que está de fato no nome Yahushua. Mas uma vez sabendo a verdade, é impossível você caminhar fora dessa verdade. Eu creio que tanto o céu como o inferno sabe a que pessoa você Exatamente. está se referindo, até pela sua ignorância. É isso mesmo? É isso mesmo, pastor. Muito bem, encerra aqui a sua participação. Quero agradecer. Nós vamos receber o pastor André agora no próximo bloco. Quero agradecer muito a sua presença aqui, dizer que estamos às ordens e a TV F7 está aqui e a F7 Live à sua disposição, ok? Pastor, muito obrigado. E eu deixo para os nossos ouvintes aquela grande colocação do profeta Oséias: o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Ok. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Yahushua. Amém. Nós voltamos já.